Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Bons e maus pensamentos. Estudando o assunto relacionado com a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, na questão 467 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? E os espíritos superiores respondem: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Em seguida, na questão 469, indaga: por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? E recebendo a seguinte resposta: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis as influências dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam os maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros, que vos insuflam as paixões más. Observa-se, com base nesse diálogo de Allan Kardec com os espíritos superiores, que a causa dos problemas decorrentes da influência dos espíritos em nossas vidas está em nós mesmos. E a solução desses problemas também depende apenas do pensamento correto e da atitude adequada que nos cabe adotar.
quando soubermos direcionar o nosso pensamento sempre no sentido da prática do bem, cultivando permanentemente a fraternidade, o amor ao próximo, o respeito ao nosso semelhante e o propósito sincero de nos aprimorar cada vez mais, intelectual e moralmente, estaremos, pela lei da afinidade que rege o relacionamento entre os espíritos encarnados e desencarnados, atraindo a presença dos espíritos superiores e bons e afastando os espíritos inferiores e maus. É exatamente em razão dessa realidade que Jesus asseverou em seu Evangelho: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Nossa vida mental. Nossa vida mental é o campo de nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Encarnados e desencarnados povoam o planeta Terra na condição de habitantes de um imenso edifício de vários andares, em posições horizontais diversas, de acordo com o estado consciencial de cada um, produzindo pensamentos múltiplos que poderão atrair, repelir ou neutralizar. A mente transmite de dentro para fora as impressões da alma e recebe de fora para dentro as sensações da matéria, motivo pelo qual a alma reflete sua vontade, seu desejo, sua inteligência, sua memória e sua imaginação. O pensamento desloca em torno de nós forças sutis ou campo vibratório, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas com os quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Os pensamentos, meus irmãos, são ondas de força que poderão alimentar, poderão deprimir, sublimar, poderão arruinar, integrar, induzir e desintegrar. Razão porque quem mais pensa, dando o corpo ao que idealiza, mais apto se faz à recepção das correntes mentais invisíveis nas obras do bem ou do mal. É por essa razão que quando vivemos e convivemos com criaturas idealistas, operosas, confiantes, otimistas e realizadoras, somos beneficiados, somos nutridos ou abastecidos de substância mental em grande proporção, favorecendo o nosso trabalho em forma de impulsos e estímulos que a nossa mente recolhe. Ao passo que, quando vivemos e convivemos com criaturas desanimadas, pessimistas, amarguradas, o nosso nível mental fica sujeito a depressões e enfermidades. Todos somos afetados pelas vibrações de paisagens, de pessoas e de coisas que nos cercam. E é por isso que, quando nos habilitamos a conhecimentos mais altos e não exercitamos a vontade para sobrepor-nos às circunstâncias de ordem inferior, sofremos a imposição do meio onde vivemos e convivemos. Princípios idênticos regem as nossas relações uns com os outros. Conversações alimentam conversações, pensamentos ampliam pensamentos. E é em função deste princípio que demoramos muito, mas conversando com aqueles que se afinam com o nosso modo de ser e de proceder. Quando estamos pensando, imaginando, desejando ou agindo, seja no mundo físico ou no mundo espiritual, a nossa mente está sintonizada com todos aqueles que também pensam, que imaginam, que desejam ou agem como nós, da mesma forma que a fonte está comandada pela nascente.
Daí a grande necessidade de constante renovação para o bem, orando e vigiando, trabalhando e servindo, aprendendo e amando, para que a nossa vida mental ou vida íntima se ilumine e se aperfeiçoe. Se realmente desejamos a companhia dos bons, dos sábios e dos justos através do nosso intercâmbio mental. Sete minutos com Emmanuel. Carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 30. Comentário do livro Pão Nosso, capítulo 178, intitulado Combate Interior. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Paulo, Filipenses 1:30. Comenta o benfeitor. Em plena juventude, Paulo terçou armas contra as circunstâncias comuns, de modo a consolidar posição para impor-se no futuro da raça. Pelejou por sobrepujar a inteligência de muitos jovens que lhe foram contemporâneos. Deixou colegas e companheiros distanciados. Discutiu com doutores da lei e venceu-os. Entregou-se à conquista de situação material invejável e conseguiu-a. Combateu por evidenciar-se no tribunal mais alto de Jerusalém e sobrepôs-se a velhos orientadores do povo escolhido. Resolveu perseguir aqueles que interpretava por inimigos da ordem estabelecida e multiplicou adversários em toda parte. Feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis, sentenciou pessoas inocentes a inquietações inomináveis, guerreou pecadores e santos, justos e injustos. Surgiu, contudo, um momento em que o Senhor lhe convoca o espírito a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. Chegada a essa hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta. Quebra-se-lhe a espada nas mãos para sempre. Não tem braços para hostilizar, e sim para ajudar e servir. Caminha modificado em sentido inverso. Ao invés de humilhar os outros, dobra a própria cerviz. Sofre e aperfeiçoa-se no silêncio, com a mesma disposição de trabalho que o caracterizava nos tempos de cegueira. É apedrejado, açoitado, preso, incompreendido muitas vezes, mas prossegue sempre ao encontro da divina renovação. Se ainda não combates contigo mesmo, dia virá em que serás chamado a semelhante serviço. Ora e vigia, prepara-te e afeiçoa o coração à humildade e à paciência. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. Ao comentar o combate interior, Emmanuel traça verdadeiro roteiro evolutivo das almas. No início do aprimoramento pessoal, empunhamos armas e espadas, enchemos o nosso espírito de fúria e iniciamos a tarefa de sobrepujar o nosso semelhante, diminuindo-os
com a nossa força, com a nossa competência e muitas vezes com o nosso ardil. Semelhante empreitada desenvolve em nós os mais vastos potenciais de energia, de realização, de autoafirmação. É, no fundo, a assertividade que precisa ser engrandecida em cada um de nós. Todavia, chega momento espiritual de renovação, em que precisamos converter a energia da assertividade, a nossa agressividade interior, a nossa capacidade de autoafirmação em energia serena, utilizada no combate interior, no qual alcançaremos o mais absoluto domínio sobre nós mesmos. Nesse dia, experimentaremos a vitória espiritual sobre nós mesmos. Não mais sobrepujaremos o semelhante, porque não teremos mais necessidade de humilhar, de ferir, de diminuir para nos engrandecer. O crescimento será íntimo, interior. Teremos alcançado aquela serenidade decorrente do domínio e da educação das paixões, dos sentimentos, do desejo. Se ainda não experimentamos, ou se ainda não vivemos esse gênero de experiência, é preciso aguardá-lo nos caminhos que a evolução desdobra para o nosso espírito imortal.
Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha, Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. Carecemos ter maior cuidado com os pensamentos cultivados diariamente. Não custa recordar que a ideia fixa plasma a nossa realidade exterior. Construímos nossos problemas de hoje a partir de um pensamento equivocado que se perpetuou no tempo. Tomemos com maior seriedade a advertência do Senhor quanto à necessidade da vigilância sobre nós mesmos, a fim de não cairmos na tentação das próprias inferioridades. A nossa casa mental requer também os procedimentos de prevenção que o homem encarnado vem adotando para tornar sua moradia mais segura contra o assédio criminoso. Não desconsideremos a atuação perniciosa de espíritos infelizes que tentam a todo custo invadir nossa cidadela psíquica para roubar a nossa paz de espírito. A rigor, ninguém pensa sozinho, pois sempre comungamos nossos pensamentos mais secretos com os seres espirituais que vibram em nossa faixa mental. A vigilância se equipara a uma espécie de alarme que nos avisa sobre a necessidade de mudar a sintonia a fim de dificultar o contágio mental vindo das sombras. Pensar bem, meus irmãos, é pensar com Jesus. Leitura do livro Pensamentos que Ajudam, de José Carlos de Luca. Velcro ou Teflon? Informamo-nos a respeito da força mental no aprendizado mundano, mas esquecemos que toda a nossa energia, nesse particular, tem sido empregada por nós em milênios sucessivos, nas criações mentais destrutivas ou prejudiciais a nós mesmos. O pensamento é força criadora. Conforme o seu uso, podemos nos beneficiar ou prejudicar. Nossos pensamentos habituais definem as nossas emoções. Se tivermos um pensamento negativo, iremos ter uma emoção negativa, que nada mais é do que uma energia negativa, que por sua vez irá influenciar no tipo de atitude que tomaremos perante a vida. Um exemplo: se você tem um pensamento contínuo de que é incapaz, isso mudará o seu estado emocional, e então irá se sentir abatido, fracassado, sem ânimo para persistir naquilo em que você se julga incompetente. Esse sentimento também se projetará para o próprio corpo, que se mostrará prostrado e sem forças
para que você realize suas ocupações habituais. E tudo isso terá começado com um simples pensamento a que demos crédito. A lição espiritual que citamos no início deste bloco chama a atenção para as nossas criações mentais destrutivas, isso é, aquelas que estão prejudicando a nossa vida. O Dr. David G. Burns, psiquiatra, elaborou uma lista com exemplos de pensamentos autodestrutivos. São eles: não vale a pena fazer nada. Estou sem disposição. Provavelmente não vou conseguir se tentar. Isso é difícil demais. De qualquer jeito, eu não iria ganhar. De qualquer jeito, eu não iria ganhar nada se fizesse alguma coisa. Eu nunca faço nada direito. Vou fazer papel de bobo. Todos vão me olhar com desprezo. Isso mostra que eu sou um idiota. Os pensamentos autodestrutivos frequentemente são frutos de uma distorção. Fazemos uma interpretação negativa de uma determinada ocorrência e, a partir dela, generalizamos para todas as demais situações da nossa vida. Só porque um dia não nos saímos bem numa prova, por exemplo, nos colocamos o rótulo de eternos incompetentes. E a partir de então, nossa mente passa a se apoiar naquele pensamento autodestrutivo, levando a nossa vida para o fracasso. Que tal corrigirmos os nossos pensamentos distorsivos? Que tal sermos mais leves, menos cobradores implacáveis? Reinterpretemos os insucessos como simples aprendizados. O mais importante, porém, é observarmos que se nós temos sido vítimas de nossas criações mentais destrutivas, chegou a hora de mudarmos a estratégia e apostarmos em criações mentais construtivas e positivas. E hoje, a neurociência vem demonstrando como o cérebro é capaz de se moldar nas situações em que a mente se apoia. O Dr. Rick Hanson, neuropsicólogo, afirma: se você apoiar a sua mente na autocrítica, nas preocupações, na ranzinze com os outros, na dor e no estresse, então a sua mente será mais reativa, vulnerável à ansiedade e à depressão, concentrando-se nas ameaças e nas perdas, e ficando predisposta à raiva, à tristeza e à culpa. Por outro lado, se apoiá-la em acontecimentos e situações favoráveis, alguém foi legal com você, você tem um teto onde morar, em sensações agradáveis, nas coisas que você consegue de fato realizar, nos prazeres físicos e em suas boas intenções e qualidades, então seu cérebro assumirá uma forma diferente com o passar do tempo, incorporando força e resiliência, bem como uma perspectiva realisticamente otimista, um humor positivo e um senso de merecimento. Até agora, o nosso cérebro tem sido velcro para coisas negativas e teflon para as positivas. Chegou então a hora de cultivarmos flores no jardim da nossa mente, como afirma o Dr. Hanson. Isso quer dizer que a partir de agora, teremos que tirar os espinhos dos pensamentos negativos e plantar diariamente as flores da positividade, daquilo que nos faz bem, do que nos alegra, do que nos traz paz, do que nos faz sentir encorajados e motivados para a vida, do que faz o nosso amor brotar.
A vida da gente é algo bastante fascinante, porque existe um leme que pouca gente se dá por ele. Muito pouca gente se dá conta de que a nossa vida tem um leme. É muito comum nós encontrarmos em cada momento, nas nossas conversas, junto às pessoas de nosso relacionamento, aqueles discursos que dizem: eu não consigo. Isto aí eu não consigo. Não sou capaz. Eu não dou conta. Isso é muito difícil. Certamente, quando encontramos esse tipo de discurso, percebemos que existe uma grande fragilidade do indivíduo, do dono do discurso, em função do que ele pretende expressar. Quase sempre ele deseja dizer da sua incapacidade, da sua impossibilidade. Mas existe um fator preponderante que eu torno a dizer, que é o leme das nossas ações. Esse leme de tudo quanto nós fazemos chama-se vontade. Naturalmente que nós somos pessoas dotadas de vontade, mas existe uma coisa chamada boa vontade e outra má vontade. Às vezes temos má vontade de fazer as coisas para nós próprios. E certamente, em nível de psicologia humana, isso representa um grande paradoxo, porque a coisa que nós mais queremos é crescer, é evoluir, é progredir, mas ao mesmo tempo parece que fazemos de tudo para que esse estágio de evolução não se concretize. E aí saímos com esses discursos vazios, frágeis. Eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta. Já fiz de tudo, já tentei tudo. E nós sabemos que não é verdade. Porque se tivéssemos tentado de fato, com boa vontade, teríamos conseguido. Em verdade, a vontade é um leme, através de cuja ação a embarcação da nossa vida, as nossas ações, se dirigem para onde nós quisermos. Há pessoas que têm vontade de ser paparicadas, de ser vista como coitadinha, de ser vista como alguém que está sempre precisando de um afago alheio. Não é a melhor opção. Não é isso que deve ser a regra de nossa vida. A regra de nossa vida deve ser a da independência, de sabermos o que queremos e, ao sabermos o que queremos, tratarmos de marchar para esse objetivo. Nada de ficarmos com essas justificativas injustificáveis de que não é capaz, de que não consegue. Porque quando nós dizemos assim, já estipulamos a incapacidade, já estabelecemos a nossa derrota. É como se alguém fosse fazer um exame, uma prova, um concurso e dissesse: eu sei que eu não vou passar. Já determinou que não quer passar. É diferente daquela criatura que diz assim: apesar de tudo, eu vou fazer. Tive pouco tempo para estudar, tive pouco tempo para me preparar, porque trabalhei muito, porque viajei, ou por qualquer outro motivo, mas eu vou tentar, eu vou conseguir. Esse estado de ânimo em que a criatura diz eu vou conseguir, já deu a ela um background excelente para que ela alcance os objetivos de sua vida. A vontade, meu caro amigo, minha cara amiga, é esse timão, através do qual dirigimos a embarcação de nossa existência. Em todas as coisas que fazemos, só fazemos porque temos vontade. Quando fazemos alguma coisa sem ter vontade, significa que é sem ter boa vontade. Mas se estamos fazendo alguma coisa sem que tenhamos boa vontade, a estaremos fazendo com má vontade. A vontade sempre existe, mas ela pode ser uma vontade capaz de nos fazer crescer ou uma vontade capaz de nos atirar ao chão.
Qual é a nossa proposta de vida? Já que vontade vem do latim volere. Volere, que deu volição, a vontade de realizar alguma coisa. E a partir dessa volição, dessa vontade de realizar alguma coisa, nós somos responsáveis pela nossa vida, pelos passos da nossa vida, pelas coisas que desejamos ou não realizar. Muitas vezes o nosso discurso é de quem quer, mas a nossa prática é a de quem não quer. E muitas vezes, dizendo não querer, o nosso discurso estabelece o que nós de fato desejamos. Como está o teu ouvir? Como está o teu falar? Como está o teu agir? Como está o teu pensar? Como alimentas os campos da mente? Como educas teu pensar? Se uma ideia é como semente pronta pra germinar, como está o teu sentir? Como está o teu sonhar? Como está o teu servir? Como está o teu amar? Como partilhas as bênçãos da vida? Como conduz teu caminhar? Se a união é força divina, pronta pra te levar. Sente como deve ouvir, sonha antes de falar, age pra melhor servir, pensa como é bom amar. Chuva de luz nos campos da mente fazem o amor brotar. Hálito bom de paz, confiança, liberdade no ar. Chuva de luz nos campos da mente fazem o amor brotar. Hálito bom de paz, confiança, liberdade no ar. Chuva de luz nos campos da mente fazem o amor brotar. Hálito bom de paz, confiança, liberdade no ar. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha. Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade.
pensamento é o sinal de vida da criatura. O surgimento dessa força poderosa em nós ainda se encontra nas dobras do mistério, mas algum dia será revelado com o crescimento da alma que se move na carne. Examina o que escrevemos com os teus próprios pensamentos, buscando compreender melhor o que deve acontecer quando pensas. O pensamento é a arte divina, é um espetáculo em nossa casa mental que, por vezes, não nos lembramos de sondar. Tudo se move pela força do pensamento, e os desencarnados também trabalham com essa energia sublimada em todos os aspectos das funções a que foram chamados a servir. Já experimentaste a força que tens em mãos? Vê a responsabilidade em dirigir teus pensamentos para tais ou quais destinos, eles são veículos da tua vontade. O pensamento poderá fazer milagres, erguendo pessoas ou destruindo esperanças. Dependendo de quem o emite e dos sentimentos que acionam essa força poderosa que vem de Deus com a nossa responsabilidade. A mente é, pois, um dínamo de luz ou de trevas. É o canal que gera e que orienta o que pode vir de fora, transmutando-o dentro de ti para a paz do teu coração. A mente divina irradia forças sutis que escapam à nossa análise, e ao apoderarem das nossas criações, tomem o rumo que o nosso despertamento alcançou pela maturidade. Experimenta trabalhar com as tuas próprias forças, dirigindo tuas ideias para a paz das criaturas, inspirando nos outros o perdão, o trabalho honesto, a caridade e o amor. Esforçando-te nesse exercício, a lei de justiça devolverá aos teus caminhos o que doares aos teus semelhantes. Procura ensaiar teus pensamentos como ensina o Evangelho de Jesus, estabelecendo no teu mundo íntimo a harmonia que ela garantirá para teus caminhos a paz e a esperança de viver. Sê cauteloso em tudo que a vida te chamar. Não desesperes nas tuas criações, porque toda violência destrói a alegria. Procura e experimenta a educação dos teus impulsos diuturnamente. Esquece o que pode te magoar, magoando teus companheiros. Vê em tudo alegria, paz, perfeição e concórdia. Estuda a natureza, que ela dá-te-á lições grandiosas, desde o cair de uma folha aos mundos que circulam no espaço. Sê cuidadoso no falar, pois somente se fala o que se pensa. A educação dos pensamentos atinge o verbo, o olhar e certamente todos os sentimentos. O trabalho é demorado, mas somente avança quem começa. E todo começo traz problemas, principalmente no que tange à educação do espírito. Nem sempre dominamos os pensamentos. Eles podem surgir do condicionamento de milênios. Estamos com um celeiro de ideias negativas na comunidade da mente, e a consciência se encontra vazada de forças negativas para serem esgotadas. E esse trabalho é nosso, porque fomos nós que semeamos o inconveniente e agora estamos colhendo o incômodo. Toda cautela é pouca no nosso aperfeiçoamento espiritual. Surge à nossa frente o grande horizonte da vida, a nos desafiar para a recuperação da própria estabilidade, e há sempre o risco da rejeição. Consciência tranquila só se apresenta quando a alma conheceu a verdade e se tornou livre, pela limpeza dos entulhos das trevas, alcançando a luz pela vivência do amor.
quando em trabalho na conquista da pureza dos pensamentos, acendendo sóis e estrelas no teu mundo interno, para que surja o céu no centro da tua alma. Necessário se fez conhecer a vida e dominar o horizonte dela. Deus te espera e Cristo está anotando o que fazes dos teus pensamentos para a tua felicidade. O pensamento é arte divina, é um espetáculo em nossa casa mental que por vezes não nos lembramos de sondar. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Comentário do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 52, intitulado Dons. Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto e desce do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Comenta o benfeitor. Certificando-se o homem de que coisa alguma possui de bom, sem que Deus lhe o conceda, a vida na terra ganhará novos rumos. Diz a sabedoria desde a antiguidade: faze de tua parte e o Senhor te ajudará. Reconhecendo o elevado teor da exortação, somos compelidos a reconhecer que, na própria aquisição de títulos profissionais, o homem é o filho que se esforça, durante alguns anos, para que o pai lhe confira um certificado de competência, por intermédio dos professores humanos. Qual ocorre no patrimônio das realizações materiais, acontece no círculo das edificações do espírito. Indiscutivelmente, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Entretanto, para recebermos o benefício, faz-se preciso bater à porta para que ela se nos abra, segundo a recomendação evangélica. Queres o dom de curar? Começa amando os doentes, interessando-te pela solução de suas necessidades. Queres o dom de ensinar? Faze-te amigo dos que ministram o conhecimento em nome do Senhor, por meio das obras e das palavras edificantes. Esperas o dom da virtude? Disciplina-te. Pretendes falar com acerto? Aprende a calar no momento oportuno. Desejas o acesso aos círculos sagrados do Cristo? Aproxima-te dele, não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício, como foram as de sua vida. As qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. No episódio 52, o benfeitor nos asseverou: para que alguém ajuize com acerto com respeito a determinada experiência, precisa enumerar quantos anos gastou dentro dela, vivendo-lhe as características.
alertava-nos para a necessidade de perseverar com alguém ou com alguma causa que nos ajude e edifique, de modo a cumprir o alvitre do Cristo. Batei e será aberto para vós. Nesse sentido, ganha relevo a frase: as qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. A bondade celeste sempre atende aos nossos pedidos, concedendo-nos as justas oportunidades, que, por sua vez, reclamam o esforço de bater à porta, trazendo nas mãos a respectiva chave, que representa nossa edificação espiritual, individual, pessoal e intransferível: o mérito. Nenhum de nós ignora que coisa alguma possui de bom sem que Deus nos conceda. Mas essas qualidades excelentes, provenientes da infinita misericórdia, representam portas de acesso a profundas e intensas experiências, cada qual reclamando uma chave específica, moldada à custa de muito esforço e dedicação, disciplina e empenho. Emmanuel nos afirma: não apenas os dons da inteligência, mas também o corpo físico, as vantagens diversas, os patrimônios afetivos e até mesmo as dores que te povoam as horas, são recursos de que te aproprias na terra, com permissão do Senhor, para investi-los na construção da própria felicidade. A criação pode ser comparada à imensa propriedade do Criador, que a usufrui com todas as criaturas em condomínio perfeito, no qual as responsabilidades crescem com a extensão dos conhecimentos e dos bens obtidos. Não te digas dessa forma sem a obrigação de pensar, estudar, influenciar, programar, agir e fazer. As leis de Deus estão invariavelmente prontas a efetuarem o máximo em nosso favor. Entretanto, nada conseguirão realizar por nós se não dermos de nós, pelo menos, o mínimo. Passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida. Contudo, cada ser lhe recolhe as águas segundo o recipiente de que se faz portador. Não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo-nos a nós outros a solução do problema alusivo à capacidade de recebê-los. Lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação conforme a capacidade de cada um. Meu coração é pleno de amor. Deus está em mim. Deus está em mim. Meu coração